Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Vamos fazer uma leitura dos versículos 1 ao 4. Assim diz o Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida mais uma vez nessa noite e agora o teu evangelho será proclamado ao coração dos teus filhos que aqui se reúnem, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e faça compreender a tua verdade e nos ajude a guardá-la em nossos corações. E para o louvor da tua glória, Senhor Jesus, vivamos aquilo que tu tens nos ensinado. Em teu nome, assim nós te oramos. Amém e amém. As declarações que o Senhor Jesus dá em Mateus capítulo 5 e que se estendem do versículo 3 até o versículo de número 12, em momento algum deveria soar aos ouvidos daqueles que têm o hábito de ler a palavra de Deus como algo estranho. Pelo contrário, essas palavras, quando lidas ou mencionadas em qualquer lugar ou por qualquer pessoa, deveriam fazer ecoar nos corações destes que as conhecem como palavras familiares. Há várias passagens das Escrituras onde o termo bem-aventurado pode ser visto. E se nós bem lembrarmos, o livro dos Salmos, logo no seu primeiro capítulo, ou no seu primeiro cântico, e no seu primeiro versículo, está declarado que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Da mesma forma, o salmista repete a bem-aventurança no Salmo 32, versículos 1 e 2, onde ele declara ser bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Logo, meus irmãos, uma bem-aventurança é certamente uma expressão muito conhecida, uma linguagem familiar a todos aqueles que leem as Escrituras e não apenas as leem, mas que cantam os salmos do Senhor. Mas o que ela significa? Quem é bem-aventurado? Nós falávamos sobre isso no sermão anterior. E vejam, meus irmãos, nas Escrituras determinados termos são utilizados de modo contrastivo, com o objetivo de destacar esses contrastes. A bênção, na linguagem bíblica, é geralmente contrastada com a maldição. Estas, por sua vez, estão relacionadas de modo íntimo ao pacto de Deus com o seu povo. Deus promete àqueles que forem fiéis à sua aliança bênçãos, de modo que aqueles que forem infiéis e quebrarem essa aliança, a promessa de Deus é de maldição. Há um contraste estabelecido entre uma coisa e outra. E se nós bem nos lembrarmos, e se estivermos cônscios do que a Escritura diz, automaticamente acerca de tais coisas, virá à nossa mente o texto de Deuteronômio 28, nos versículos 1 ao 14, onde ali estão contidas todas as promessas de Deus para abençoar o seu povo, quando este, em obediência à palavra da aliança, forem fiéis. Ao passo que nos versículos 15 ao 68 estão registradas as maldições e o julgamento que acompanharia aqueles que desobedecessem,
quebrassem o pacto e, portanto, fossem infiéis. Mas a pergunta que fica para nós, diante dessas coisas, já que estamos falando de um estado de bem-aventurança, o que seria essa bênção e essa maldição em si? A bênção, meus irmãos, aponta para o desfrutar da comunhão com Deus, o experimentar da promessa do pacto, no qual o Deus do pacto, o próprio Deus é quem proclama: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. A bênção implica num correto relacionamento com Deus e o desfrutar dele como se deve ser desfrutado. É por isso, então, que os capítulos iniciais das Escrituras, lá no livro de Gênesis, como nós também já vimos aqui, nas exposições pela manhã, o autor faz questão de destacar a bênção de Deus sobre sua criação e sobre as criaturas que ali estabeleceu e criou. Tanto que, por vezes, o termo bem-aventurado tem sido, então, traduzido por divinamente feliz. O que faz com que, então, as bem-aventuranças que lemos ainda há pouco não se concentrem naquilo que nós temos de fazer, nem muito menos se concentrem naquilo que nós deveríamos conquistar. Ao invés disso, elas descrevem aquilo que temos ou aquilo que somos. Bênçãos oriundas do pacto da graça, que pertencem a todos cuja vida manifesta as marcas do reino de Deus. Logo, ser bem-aventurado, portanto, significa experimentar um benefício singular da graça de Deus, que é concedido pelo Espírito Santo. Um benefício e uma felicidade tal que dura para sempre. É um favor imerecido e irrevogável. E na semana passada, vimos a primeira de 9 das bem-aventuranças que o Senhor descreve aqui. E hoje, então, nós daremos sequência a que ele descreve no versículo de número 4, que eu peço a você que volte para a Escritura e veja o que diz o Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É interessante nós destacarmos aqui, logo no início, que a palavra traduzida do grego como choram significa muito mais do que prantear ou demonstrar tristeza. O melhor correspondente aqui seria para uma ação de pesar. Seriam lágrimas fúnebres, lágrimas de um luto. Logo, somos induzidos, então, a pensar que todos os que choram, que lamentam, que se enlutam, então, assim, são bem-aventurados. E talvez nós já tenhamos visto alguém chorar e se lamentar por algo e ter dito assim: chore, chore bastante, porque a Bíblia diz que aqueles que choram são bem-aventurados. E diz também que eles serão consolados. No entanto, meus irmãos, não é isso que a Escritura nos diz de fato. A Escritura não afirma que todos e qualquer que chore será bem-aventurado ou é bem-aventurado. Porque nós temos muitos exemplos de pessoas que choraram, que prantearam, mas que não foram chamados de bem-aventurados. Pessoas cuja bem-aventurança, essa característica pessoal dos cidadãos do reino de Deus, não se fazia presente na vida deles. Basta nós lembrarmos de Caim. Basta nós lembrarmos de Saul. Basta nós lembrarmos de Judas, de Aitofel. Pessoas que a Escritura nos conta que foram profundamente afetados na alma por sua condição, mas que nenhum deles foi declarado bem-aventurado. Sendo assim, quem são estes? E pelo que choram para serem bem-aventurados? A resposta é muito simples. São aqueles que choram, são aqueles que pranteiam, são aqueles que lamentam pesarosamente ou penosamente pelos seus pecados. E vejam, a primeira bem-aventurança,
qualifica aqueles que são conscientes de seu infortúnio espiritual. No entanto, aqui Jesus amplia essa aplicação anterior ao lamento destes por sua condição. Isso é o que faz alguns estudiosos presumirem que Jesus está falando sobre aqueles que choram por seus pecados em contrição e quebrantamento. E isso, meus irmãos, de modo algum está errado. Mas também não se limita esse choro apenas a essa expressão. Porque o que Jesus fala aqui, essas lágrimas, esse sofrimento, esse luto é muito mais amplo. E talvez você pergunte, mas como assim mais amplo? Porque aqueles que choram, mas permanecem alienados de Deus, nunca receberão o conforto que aqui é prometido. Percebam que para esses que choram, no entanto, há uma promessa de conforto. Para esses bem-aventurados. No entanto, essa promessa não é universal. E aí vejam, o lamento na vida do povo judeu foi algo que sempre soou com uma nota dissonante na sua história. Por vezes eles passaram por inúmeras dificuldades. Quer fosse em meio à opressão e perseguição de outras nações, quer fosse em meio à pobreza, às doenças que abundavam no meio deles. Isso fez com que o choro se tornasse uma parte integrante de suas vidas, como afirmam as Escrituras em Eclesiastes 7, versículo 4. Onde o sábio diz, o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. O poeta norte-americano Herman Melville observou que, até que compreendamos que uma dor supera milhares de alegrias, nunca compreenderemos o que o cristianismo está tentando nos fazer. Ora, o próprio Senhor Jesus era conhecido como um homem de dores, e com as dores ele então se familiarizou. E isso serve, meus irmãos, para nos fazer refletir, na verdade, de que existe um luto que vai muito além do luto pelo pecado e que faz parte da vida dos crentes até hoje. Em Lucas 2, 29 e 30, nós temos o relato por parte do doutor que quando José e Maria levaram Jesus ao templo para dedicá-lo ainda quando criança, um homem chamado Simeão vê aquela criança e diz: Senhor, agora deixas o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Esse certamente, meus irmãos, foi um momento maravilhoso e marcante da história da redenção. Mas se bem nos lembrarmos desse texto, vamos ver que antes deste relato, lemos que Simeão era um homem justo e devoto que esperava pela consolação de Israel. E o termo consolação aqui é utilizado dentro do contexto judaico, que por sua vez era um título messiânico. Eles olhavam para o Messias, não apenas como seu redentor, mas também como seu consolador. E nos chama a atenção porque o Novo Testamento atribui essa tarefa, a tarefa de consolar, ao ministério do Espírito Santo. É ele quem traz essa consolação e enxuga as lágrimas do povo de Deus. Veja, quando nós perdemos um ente querido, nós lamentamos. Mas lamentamos sabendo que esse luto se transformará em alegria e conforto no dia da ressurreição. Portanto, se quisermos qualificar esta bem-aventurança, temos que fazê-lo dizendo: bem-aventurados os piedosos que choram, porque serão consolados. Com respeito a cada dor que experimentam neste mundo.
A experiência de conforto a nível humano é uma experiência sem Cristo. E o homem sem Cristo tem tentado muitos subterfúgios para amenizar essas dores. Todos eles falham, porque nenhum deles, de fato, pode trazer o consolo que só o Senhor que nos deu a alma, e que é Senhor de todo o universo e Senhor sobre todas as almas, pode nos dar. E isso me faz lembrar de alguns momentos da infância. Lembranças que, nas vezes em que eu me machucava brincando na rua, ou sofria insultos dos meus colegas, corria para casa ferido, chorando, e via minha mãe ocupada, trabalhando nos afazeres do lar, e corria em direção a ela, e quando ela me via chorando, ela parava o que estava fazendo, procurava um pano, enxugava as minhas lágrimas e me abraçava, sem muitas vezes dizer nada audivelmente naquele momento. E sabe, irmãos, às vezes eu penso nisso que acontecia comigo quando eu era criança, e certamente deve ter acontecido com muitos de vocês. E penso na promessa que o Senhor nos concede em Apocalipse 21:4, quando diz que, de uma vez por todas, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. No entanto, por mais reconfortante que fosse sentir a ponta do avental de minha mãe em meu rosto e o seu abraço para me mostrar que eu estava seguro ali, mais tarde eu choraria de novo, irmãos. Mas não é assim o conforto que é prometido aqui em Mateus para estes bem-aventurados que choram. Porque o conforto que é prometido a estes bem-aventurados de Mateus 5:4, ele é eterno. Após ele, as lágrimas de tristeza, de aflição ou de dor não mais correrão em nossas faces. E essa sentença, irmãos, sobre a bem-aventurança dos que choram, serve então de muitas formas como um bálsamo para a consciência do cristão que sofre. Imaginem alguém que sucumbiu a um pecado hediondo, em que não apenas o seu corpo é afligido, mas também a sua própria consciência. Um marido que descobre a traição de sua mulher, e ali ele entra em luta corporal com o amante de sua esposa. Ele é atingido pelo amante e reage matando a ele e também a sua esposa, e tudo isso diante dos seus filhos. Imaginem o que acontece com esse homem, com a sua mente e com o seu espírito. Diante de uma situação como essa, ele é lançado em um abismo de desespero e de aflição. No entanto, em meio às lágrimas de arrependimento, ele pode achar perdão em Cristo. E se assim proceder, irmãos, vejam, se com suas lágrimas, as lágrimas que são vertidas em seu rosto, forem vertidas no reconhecimento da sua pobreza de espírito e no clamor de um coração contrito a Cristo, logo aquelas lágrimas não mais serão por si mesmo, não mais serão pela sua honra, não mais serão pelo prestígio e a vida que tinha antes de ser abatido por este terrível vendaval. Nada disso mais o preocupará ou o fará chorar,
Porque as suas lágrimas agora se converterão pelo seu estado, pelo estado que se encontra a sua alma, pela ofensa e a desonra ao nome de Cristo em suas ações, e não apenas aquela, mas todas as outras, como um filme que passa em sua cabeça durante toda a sua vida. Logo, não seria este consolado por tão gracioso mediador? Vejam, na teologia nós fazemos uma distinção entre dois tipos de arrependimento. Em primeiro lugar, há aquele falso arrependimento. Sabe como é esse falso arrependimento? É aquele arrependimento que é motivado pelo medo, pela punição. É o arrependimento dos covardes. É o tipo de arrependimento que, por exemplo, nossos filhos expressam quando nós adentramos na sala de estar e há marcas de bola por todas as paredes que foram recém-pintadas. Eles olham para nós e dizem: por favor, pai, não me castigue, eu não vou mais fazer isso. Então há o falso arrependimento, mas há o genuíno arrependimento, que é definido por aquilo que nós chamamos de contrição. E o que seria essa contrição? Ora, seria a ação que é gerada em nós, no íntimo do nosso ser, uma profunda tristeza da alma, na qual lamentamos sinceramente por termos pecado contra o Senhor. É aquilo que nos faz agir como Davi agiu lá no Salmo 6, versículo 6. E os irmãos que não lembram desse texto decorado, abram suas Bíblias no Salmo 6, versículo 6. Salmo 6, versículo 6. Davi diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus irmãos, quando Cristo vê um justo quebrantamento pela convicção do Espírito Santo, que nos revela nossos pecados, de modo que nossos travesseiros ficam molhados com nosso choro, é que sabemos o que é verdadeira contrição pela qual Deus promete nos confortar. É exatamente através desse reconhecimento de pecados. Não de maneira simplista, porque de maneira simplista foi o que fez Esaú, que chorava copiosamente. Mas chorava copiosamente por aquilo que havia sido usurpado dele. Ele estava preocupado com o prestígio, ele estava preocupado com a bênção da primogenitura, ele estava preocupado com o poder, ele estava preocupado com a autoridade, ele não estava preocupado em ter pecado contra Deus. E quantos de nós, irmãos, não passam por situações assim, cujas lágrimas que correm é pelo emprego que foi perdido, é pelo marido que foi embora, é pela esposa que abandonou a casa, é pela difamação na igreja, no bairro, na rua, na cidade, no país. E em nenhum momento em nossos corações nos passa a preocupação de que o nome de Deus e Cristo está sendo blasfemado entre os gentios. Que coração contrito tem sido o nosso. Que estamos mais preocupados em garantir o bem-estar de pessoas que dão a mínima para o que Deus diz, do que preocupados com a honra e a glória devidas ao seu santo nome. Vejam, uma pessoa piedosa, ela lamenta não apenas a perda de seus entes queridos, ela lamenta
não apenas o seu estado de saúde. Ela lamenta não apenas as aflições que tem passado, mas lamenta principalmente os seus pecados diante de Deus. Portanto, quando o nosso Senhor disse: bem-aventurados os que choram, irmãos, a bênção em si não está no luto. A bênção em si não está na dor, no lamento, mas no conforto que vem do Senhor. O conforto que o povo de Deus pode esperar em parte agora e pode desfrutar dele agora, já aqui, mas que será experimentado totalmente no dia final. Aquele que é falado por Isaías no capítulo 40, versículos 1 e 2. Abram suas Bíblias em Isaías 40. Isaías 40, versículos 1 e 2. Isaías 40, versículos 1 e 2. O profeta diz: consolai, sim, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Conforte Jerusalém e clame a ela, que sua guerra acabou, que sua iniquidade foi perdoada, porque ela recebeu da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Essa promessa de conforto é realizada de 4 formas, meus irmãos. A primeira delas ocorre quando Deus modera e atrasa os pesares e aflições daqueles que choram de acordo com a medida das suas forças. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 10, por favor. 1 Coríntios 10, versículo 13. Primeira Coríntios 10, versículo 13, vejam aí o que Paulo diz. O apóstolo Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a passais, que o possais suportar. Às vezes nós passamos por aflições que parecem que não vamos conseguir suportar. De fato, meus irmãos, sem Cristo não poderíamos, é impossível. Não obstante, há tantas pessoas perdidas no mundo e que atentam contra a própria vida exatamente por não conseguir resolver essas causas que lhes são impossíveis e que estão acima de suas próprias forças, mas que só podem ser resolvidas através de Cristo Jesus, mediante a fé. Porque quando nele, irmãos, encontramos o conforto e o consolo que tanto necessitamos no dia da aflição. E se você quer se identificar com um homem que tanto sofreu e que por diversos momentos de sua vida esteve em terríveis aflições, leia o livro dos Salmos. Leiam as canções do mavioso de Israel. Vejam quantas aflições, vejam quantas perseguições, vejam quantas decepções, vejam quantas traições, vejam quantos problemas e pecados ele suportou.
E em cada um dos momentos angustiantes da sua vida, onde a sua alma clamava por auxílio, era no Senhor que ele achava o refúgio, o conforto e o consolo que necessitavam para continuar de pé. Ora, e é por isso que Deus promete a Davi, e não somente a ele, a sua semente também. Vejam aí 2 Samuel 7, por favor. 2 Samuel 7, versículos 14 e 15. 2 Samuel 7, versículos 14 e 15. Deus diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele. Em segundo lugar, a promessa de conforto é realizada quando Deus remove o pesar pelas causas deste. Lembram-se de Manassés? Foi assim que Deus, que por sua abominável idolatria e feitiçaria, foi levado cativo à Babilônia, onde ali colocaram um gancho em seu nariz e o manietaram com algemas de bronze. No entanto, em sua angústia e mais pungente dor, ele buscou o favor do Senhor. O seu Deus o ouviu e o trouxe de volta a Jerusalém. E ao retornar a Jerusalém, Manassés reconhece aquilo que o Senhor lhe havia feito. Como diz o cronista de Israel, 2 Crônicas, capítulo 33, 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 11 ao 13. 2 Crônicas 33, versículos 11 ao 13. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quantos de nós, irmãos, acha que com apenas 2, 3 dias de choro e lamento, quem sabe até mesmo uma semana, um mês, podem comprar o consolo de Deus? Eu lhes digo, não podem. É preciso humilhar-se perante o Senhor. Lembra da bem-aventurança anterior? É preciso ser pobre de espírito, para que na angústia e no derramar de nossas lágrimas sejamos consolados. É preciso humilhar-se, irmãos. É preciso quebrar o nosso ego, nos desfazer do orgulho próprio, da autojustiça. E isso só pode ser feito se verdadeiramente o Espírito Santo habitar em nós. Terceira promessa de conforto é realizada quando Deus nos consola interiormente, mente e coração, e isso por meio de sua palavra. Se os irmãos lembrarem, em Romanos 5, versículos 3 ao 5, Paulo diz que, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi
outorgado. Ora, quem também não provou de grandes aflições, senão Paulo? Ele mesmo, Paulo, quando aflito por ter recebido a sentença de morte, não tendo mais esperança da vida, foi consolado em seu coração pela palavra de Cristo e a sua promessa. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 1, versículos 4 e 5. 2 Coríntios 1, versículo 4 e 5. Paulo diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E por que Deus faz isso, irmãos? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio dele, por Cristo, de Cristo. Em quarto e último lugar, a promessa do conforto é realizada quando Deus, pela morte, põe um fim a todas as misérias da vida e traz a alma dos que sofrem para a vida eterna. Foi assim com Lázaro, meus irmãos. Lembram? Quando do seu encontro com Abraão, ele é consolado, conforme Abraão diz ao homem rico em Lucas 16, 25. Semelhantemente a isso, é também o modo como o Senhor Jesus Cristo tratou aquele ladrão na cruz. Em meio a todo o tormento que passava pelo seu corpo crucificado, devido à sua vida perversa, naquele instante, aquele ladrão teve a consciência tocada por seus pecados e, por causa disso, clamou ao Cristo ao seu lado, compadecido, que lembrasse dele em seu reino. E os irmãos lembram qual foi a resposta de Jesus? A resposta do Salvador garantiu o consolo que aquele homem tanto necessitava naquele momento terrível de dor e de agonia. Mas não foi um consolo apenas para aquele momento. O consolo que aquele homem alcançou foi um consolo eterno. Jesus nos responde dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que glorioso remédio, irmãos. Aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que pranteiam incessantemente, aqueles que parece que a vida voltou as costas para eles, e que parece que tudo dá errado apenas com eles, e que eles nasceram e vieram a esse mundo tão somente para sofrer. Eu lhes digo, certamente nada acontece sem a permissão do Deus soberano, o único Deus vivo e verdadeiro, que tem o domínio dos céus e a terra. Mas ele fez isso para que no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor, você encontrasse a ele e por ele fosse curado, por ele fosse sarado e através da sua graça achasse a paz e o contentamento que tanto a sua alma anseia. No entanto, a promessa do consolo também nos ensina a evitar uma falsa concepção acerca do que a verdadeira fé ministra. E que falsa concepção seria essa? A de que a fé verdadeira sempre ministra conforto no tempo presente. Muitos podem ficar perplexos em seu íntimo, meus irmãos, medindo o seu estado em relação a Deus pelo que sentem. De forma que, se não houver sofrimento nesse mundo, é porque Deus me ama. E como Ele me ama. Mas qual é a primeira atitude que temos quando passamos por um sofrimento em maior escala? Deus esqueceu de mim, virou as costas. Não sou um eleito, sou um perdido.
Veja que falsa concepção da fé, irmãos. Essas pessoas julgam a si mesmas pessoas sem fé e, portanto, fora do alcance do favor de Deus. Contudo, estão terrivelmente equivocados aqueles que pensam assim. Porque, embora a apreensão do conforto de Deus na angústia seja um fruto e obra da fé, ainda assim um homem pode ter fé verdadeira, apesar de não ter essa sensação, esse sentimento do conforto no momento presente. Sem dúvida, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, desprovido de fé é bem-aventurado, é abençoado. Mas há muitos bem-aventurados que não têm esse sentimento, o sentimento de ser bem-aventurado, porém não deixam de ser o que são. E o que eles são? Ora, bem-aventurados. Pois aqui se afirma que aqueles que choram pelo pecado são agora bem-aventurados. Embora não se afirme aqui que são confortados no momento presente, mas há a promessa de que serão consolados no bom tempo de Deus. Serão consolados no bom tempo de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra pregada aos nossos corações nessa noite, a nos falar acerca da bem-aventurança, do consolo que tu dá aos filhos do teu reino. Ajuda-nos, Senhor. Nos fortalece na fé. Nós falamos de sentimento, de conforto, Senhor Deus. Mas ainda que não sintamos isso pelos meios sensíveis do nosso corpo, ajuda-nos a enxergar pela fé na tua palavra, pela razão com a qual tu nos criaste. E faz isso, ó Deus, para o louvor da tua glória, no nome santo de Jesus. Amém.